Olá pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, está aqui iniciando o nosso curso gratuito de criação do aplicativo do zero até a loja monetizada. Então vamos começar aqui. Primeiramente a gente vai estar criando o nosso projeto com npx create expo app. O nome dele vai ser CEP já e só aguardar a criação do projeto. Bom, pessoal, após a criação do projeto, a gente vai acabar entrando aqui dentro da pasta dele. E na descrição vai ter dois pacotes que a gente vai estar precisando para o nosso tutorial. Então, primeiramente a gente vai está instalando o Expo. Vocês podem estar utilizando npm, o que vocês acharem melhor. No caso aqui eu estou utilizando o Yarn. Peraí, deixa eu trocar aqui para o CMD que ainda não configurei o PowerShell. cdcp já, yarn add expo para instalar os pacotes do Expo. E também vamos estar utilizando o React Native Mask Input, que nada mais é uma biblioteca de inputs com máscaras que servem para você definir pré-formatações do que vai ser inserido dentro da caixa de texto. Então você pode acabar utilizando ele na adição de um campo que você quer que seja moeda, CPF, CNPJ ou CEP, como a gente vai fazer agora. Muitos sites às vezes não acabam utilizando máscaras ou algo semelhante para evitar o erro do usuário, e isso acaba tornando a navegabilidade e a usabilidade do aplicativo complicada, pois às vezes você está lá naquele site, digita seu CPF com ponto ou sem, e ele acaba legando o erro na hora de executar tal função do site. Mas enfim, então é por isso que a gente está criando ele, para a gente definir que o usuário não possa digitar mais do que deve e também garantir que ele só digite números e da forma certinha que a gente vai precisar. E bom, vamos começar. npx expo start, para a gente poder estar abrindo aqui o nosso projeto. E vamos aqui abrir a pastinha do projeto. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, para vocês poderem enxergar. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa aqui é a visão inicial do Expo quando você inicia um projeto do zero. Aliás, o que é o Expo? O Expo ele é um pacote que auxilia na criação de projetos do React Native. Caso vocês queiram um tutorial sobre o Expo, enfim, como configurá-lo na máquina, estarei disponibilizando posteriormente. Só solicitar nos comentários. E bom, fiz uma limpinha aqui, a gente não vai estar utilizando esse status bar new text, correto? E bom, vamos iniciar. Primeiramente, deixa eu executar ele aqui para que vocês possam ver ele. Acho que eu acabei esquecendo aqui. Não, pronto. Executo depois de dar o start. A gente vai clicar o A, né? Para ele abrir aqui no celular. Deixa ele abrir aqui. Já carregou aqui. Deixa eu deixar primeiro na versão inicial aqui, para que vocês possam ver, certo? Beleza. Vamos começar aqui o nosso projeto. Primeiramente eu vou estar explicando aqui para vocês sobre o Styles. Ele basicamente é o estilizador do nosso aplicativo. Para quem está acostumado aí com a programação web, ele é o CSS, tá? CSS. Você vai notar algumas semelhanças, mas isso ocorre mais aqui por questões de que se assemelha também muito ao Started Components do React.js, um pacote lá que você pode digitar o seu CSS direto no JavaScript, que é o que ocorre aqui. Mas para quem já mexeu em Flutter e até o próprio Android puro, sabe que não tem muito bem esses parâmetros que equivalem ao CSS, o que torna o React um pouco mais tranquilo para quem veio do desenvolvimento web visualmente a fazer projetos. Então a gente vai manter esse container aqui, que vai ser nossa visualização principal do aplicativo, e vamos lá. Vocês vão estar criando aqui um texto com o título do aplicativo, que no caso é o CEP já. Depois a gente vai criar um subtítulo chamado Consulte o seu CEP, certo? E vamos estar estilizando ele. Esse aqui, ele vai ser o title,
E o de baixo vai ser o subtitle. Bom, agora vamos declarar eles aqui. Title. O title, ele vai ter um font size de 42 e um font weight de número não, a gente vai usar o bold para ele ficar negrito. Vocês podem ver que já vai tomando forma no aplicativo ali do lado. Subtitle, ele vai ter um font size de 20, certo? Para ele ficar como subtítulo, ficar bem bonitinho. E bom, agora a gente vai estar adicionando a imagem do caminhão. A imagem do caminhão vai estar aí na descrição. Vou colocar aí o link do projeto do GitHub, certo? E vocês vão acessar lá, que vai estar na pasta de assets. Bom, na pasta de assets, a gente vai iniciar uma pasta escrito images. Dentro dela, a gente vai colocar a imagem do caminhão, que vocês vão conseguir ali na descrição. Deixa eu copiar aqui já, que eu já tô com ela aqui. Beleza. Aí, a gente vai ter que chamar um componente do React chamado image. O image, ele se assemelha ao IMG do HTML, certo? Funciona da mesma maneira, a diferença é que a gente tem outros parâmetros a passar a ele, tá? Não é o CRC da vida, enfim. Mas é bem tranquilo de entender. A gente vai precisar nele um source. O source nada mais é do que o caminho da imagem. Você poderia estar pegando essa imagem da internet, ou fazer como a gente fez, que é um arquivo. Também há outras maneiras, como utilizando códigos da própria data da imagem, mas enfim, vamos lá. A gente vai ter que utilizar o require. Ele vai pegar a imagem pra gente de forma física, né? No caso, eu digo quando a gente tem um arquivo. Ao digitar o ponto barra, estamos selecionando a pasta raiz que a gente está agora, certo? Aí a gente consegue vir aqui na Assets, entrar na pasta Images e trazer o caminhão.png, que ao ser salvo já vai ser exibido na tela. Ops, espera aí, coloquei um P a mais aqui e agora tá certinho. Só que agora a gente vai ter que estilizar ele, porque não tem como ele ficar aqui dessa maneira não. Então vamos lá, a gente vai chamar aqui o style, passando o styles, ponto, icon, certo? Ele vai se chamar icon. Então vamos estilizar o ícone do nosso caminhãozinho. Pela imagem ser quadrada, eu mantenho a largura, que no caso é o width, em 250 e o height seguindo a mesma medida para que não estique a imagem. Height seria a altura. E bom, como vocês podem ver, ficou perfeitinho. Bom, agora a gente vai estar colocando a nossa caixa de texto para que o usuário possa escrever o seu CEP e ver qual é o endereço daquele CEP. Então a gente vai estar utilizando o Mask Input que foi instalado no começo da aula. Bom, deixa eu dar um Ctrl S aqui para vocês verem. Ele tá aqui, deixa eu ver se ele já foi. Olha, ele tá aqui escondidinho, tá vendo? Mas ele vai ficar apagando nosso texto porque a gente não definiu nenhuma máscara para ele. Então, para definir uma máscara, a gente vai abrir um mask. Dentro desse mask, a gente pode criar a nossa máscara do que a gente quiser, certo? Na descrição também vou acabar deixando para vocês um link onde se encontra este pacote. Lá vocês vão conseguir ver como criar outras formas de máscara, dinheiro, enfim. Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar uma pré-pronta da própria biblioteca, que ela se encontra dentro de uma variável chamada masks.zipcode, que ele vai ter todo o padrãozinho do CEP, que é os números, traço e 3 numerozinhos. Bom, vocês podem ver que até mudou aqui, ó, tá vendo? Ficou com a barrinha, traço e os números. Só que a gente não colocou, no caso aqui, um value e um set value. Aí por isso que dá essa sensação de que nunca tá escrevendo. Porque o valor não está sendo guardado e o valor é nada, então ele sempre vai estar procurando um valor que não existe. Então a gente vai ter que inicializar aqui em cima uma variável. Ela vai se chamar CEP. Então primeiro a gente vai usar um const CEP, set CEP. Isso aqui, para quem não conhece ou ainda não viu sobre, é o use state do React.
ele nada mais é do que um conceito do React de estados. Ele armazena nossas variáveis e a gente consegue alterar elas. E através dessa alteração conseguimos fazer observadores para fazer uma, tipo, mudou o CEP, faça isso. Então tem várias coisas que dá para fazer legal no React. Recomendo dar uma olhadinha pela internet, dar uma pesquisada. Mas é bom sempre estar utilizando ele dentro do React, porque o React ele funciona através dos estados. E bom, enfim, vamos lá. A gente vai pegar esse CEP e colocar aqui que o input, o valor do input, ele é o CEP. Porque tudo que for o que tiver aqui dentro é o que está aqui dentro. E também, quando haver alterações, a gente tem que setar esse CEP, mudar ele. Então, on change text, quando mudar o texto, eu vou querer pegar um mask. Deixa eu pegar aqui. Mas é que ele não está reconhecendo aqui ainda. A gente tem que fazer assim. Deixa eu abrir aqui. A gente tem que dar um set CEP e passar o valor. Aí dentro do onChange, ó, no caso do mask input, a gente tem o masked, o unmasked e o obfuscated. A gente vai estar pegando aqui o unmask. Unmasked. Aqui está certinho e tá certinho. Masked. Aí um masked. E a gente tem o obfuscated. No caso aqui eu vou estar pegando um masked, tá? Porque a gente precisa do CEP vindo de um masked. Bom, agora ele vai estar funcionando normalmente. Ele vai estar aceitando. E tudo que você está escrevendo para cá está sendo armazenado aqui dentro. Isso aqui significa o estado de inicialização. No caso, a gente vai começar ele como nada mesmo, porque toda vez que o aplicativo iniciar nessa tela, ele tem que vir vazio pro estado inicial. Enfim. Agora, a gente vai estar também colocando, para dar uma melhorada, um placeholder, para que ele fique uma mensagenzinha. Digite o CEP. Para quando não tiver nada, mostrar para o usuário que aqui é para ele digitar o CEP. Também a gente vai estar colocando a estilização. Então a gente vai chamar o style, styles.input. Bom, a gente vai deixar mais bonitinho o nosso input aqui do CEP. Então vamos vir aqui embaixo e iniciar o input. O input vai ter um border width de 1. Ele vai ter um border color da cor black. Ou seja, vai ter uma bordinha preta. Ele vai ter um paging left de 40. Um paging right de 40 também. Um border radius de 12. E deixa eu salvar aqui. Prontinho. A gente também vai ter que fazer com que o ícone do caminhão jogue um pouco o CEP para baixo. Então aqui no icon, vocês vão adicionar um margin bottom de 25, para dar um espaçamento aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso ícone, o nosso input, né, de CEP. Também, se vocês quiserem, vem aqui, ó, uma coisa legal. Vocês vêm aqui dar um console log no CEP, aí vocês vão ver o que está sendo escrito, ó. 4, 2, 5, é bem legal. E aí o fato da gente ter colocado ele em um masked faz com que ele não coloque esse tracinho. Se você tivesse colocado o masked, ele estaria vindo com um tracinho, certo? E então isso já evita com que a gente tenha que fazer um tratamento. Vamos lá agora. A gente vai estar criando um botão que vai fazer a consulta. Normalmente você utilizaria o botão do próprio React Native, porém ele não é possível estilizar. Ele tem esse problema, ele não deixa estilizar. Então a gente vai usar um outro componente do React Native chamado Toutable Opacity. Ele aceita que a gente clique. Aí através dele a gente consegue criar um botão, mas totalmente customizado. Então aqui dentro dele a gente vai colocar um text
porque vai ser o texto do botão, que vai ser consultar o CEP. Vocês podem ver aqui, ó, quando a gente clica, tá vendo? Ele dá um efeitinho de clique, porque ele aceita o clique. Aí, vamos estilizar esse botãozinho aqui. A gente vai vir aqui botar um style, styles.button. Aí vamos chamar o button aqui embaixo. Bom, o button ele vai ter um tamanho de 150, uma largura. Um border radius de 30, um border width de 0, que a gente não vai querer nenhuma borda nele. Um paging left de 25, paging right de 25, um paging top de 10, paging bottom de 10, um background color de um hexadecimal hashtag 57A4FF. Ele nada mais é do que a corzinha do próprio caminhão, que isso mantém um tema para o nosso projeto. Um justify content center, um align items também center, para que ele mantenha o alinhamento do texto no centro dele. E esse é o nosso botão. Também a gente vai ter um color hashtag FFF para pegar no botão. Mas espera aí, acho que vou ter que botar isso aqui lá no texto. Tem que botar aqui no texto um color. Então a gente vai ter um style aqui dentro, styles.text button, que ele vai ser da cor branca. E também a gente vai colocar um negrito nele. Então o color vai ser hashtag FFF e também um font weight bold. E um font size também. Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho para 160, acho que vai ficar melhor. Pronto. O botão ficou muito grudado do input, então a gente vai ter que colocar um margin bottom aqui de 50. E prontinho. Tá tomando forma o nosso aplicativo. Na realidade já tá até feito, só falta agora a gente fazer ele consultar o CEP. Bom, vamos lá? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que vir no nosso botão e colocar um onTap. Um onPress. Para que serve o onPress? Ele serve para que a gente possa executar uma função JavaScript falando para ele, tipo, olha, eu quero que você faça isso quando clicar nessa área de toque, né? E aí no caso a gente vai só poder mostrar para vocês, eu vou colocar o console log aqui, que foi utilizado ali em cima, para a gente poder ver. Então, quando você digitar aqui, então vou digitar um CEP errado aqui e clicar, você vai estar consultando. Então você pode ver que ele está dando o console log. Mas a gente vai querer que ele faça essa consulta. Então a gente vai estar criando uma função aqui em cima. O nome dessa função vai ser consultar CEP. Vai ser um function consulta CEP. Bom, vou colocar esse consulta CEP aqui no botão, em vez do nosso console log. E bom, vamos fazer a função. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver se o CEP atende às nossas expectativas, se o formato do CEP está correto. Então, como ele não vem com traço, a gente nem vai precisar muito se importar em tratar esse traço. Então vamos começar primeiramente vendo se o CEP, a gente bota esse trim. Para que serve esse trim? O trim ele tira todos os espaçamentos em branco, então a gente vai estar utilizando ele para dar uma limpadinha no CEP e botar só o real valor, sem considerar espaços nele. Então, se o CEP sem espaços for igual a vazio, string vazia no caso, a gente vai ter que exibir uma mensagem falando para o usuário, digite o CEP. Porque atualmente, se você vir aqui e deixar vazio e consultar, ele não faz nada, né? No caso, se tivesse uma funcionalidade de consultar o CEP, ele estaria consultando nesse momento. E isso traria problemas pra gente, porque a gente estaria fazendo uma consulta que não é necessária, né? Então, se você está utilizando algo pago, ou enfim, até seu próprio servidor, você pode acabar acumulando muitas requisições que não vão nos trazer nenhuma resposta por estar vazio. Bom, agora, enfim, vamos lá. A gente tem que mostrar uma mensagem para o nosso usuário.
eu vou estar criando aqui uma outra função que ela vai mostrar a mensagem para o usuário, porém, ela vai verificar se o usuário está usando um Android ou iPhone. Porque para exibir mensagens nativas do Android, se utiliza uma coisa e para fazer isso no iPhone, né, no Apple, iOS, utiliza outra coisa. Então a gente vai utilizar o Platform, que ele vai pegar de onde a pessoa está utilizando o aplicativo agora. Se ela estiver utilizando OS for igual a Android, se ela estiver usando o Android, eu vou mostrar um toast android.show. Isso aqui serve para mostrar a mensagenzinha do Android. A gente vai passar a mensagem e o toast android.short para ele exibir uma mensagem curta aqui embaixo. Caso ele seja, como a gente está fazendo um aplicativo que só vai servir para o Android e iPhone, então aqui eu vou botar o else. Mas caso você fosse fazer para qualquer outro sistema que tenha, enfim, não sei o que você vai querer fazer. Pode ter outros sistemas fora o Android ou iOS, né? Tem vários outros. Então, você, no caso, vai ter que fazer uma tratativa melhor aqui. Mas no caso, como a gente só está fazendo para Android e para iPhone, eu vou botar o else. Então, quando for no iPhone, a gente vai ter o alert iOS, certo? Ele vem também do próprio React Native. Deixa eu colocar aqui. Alert iOS. Que vai ter um alert. Opa, alert. Aqui, alert com a nossa mensagem. Pronto. Agora, só para vocês verem, quando eu tiver vazio aqui, eu vou querer que fala digite o CEP. Então, quando eu clicar aqui agora, digite o CEP, está exibindo ali embaixo. Também a gente vai colocar um return, para que quando ele bata aqui, ele não faça mais nada e acabe, encerre a função, senão ele acaba continuando executando. E perfeito, temos aqui a nossa tratativa e a exibição do nosso erro. Agora a gente vai também fazer para caso o CEP não tenha o tamanho igual a 8. Então, se for diferente... se o tamanho do CEP for diferente de 8, vou avisar para ele. O CEP deve ter 8 dígitos. Aí você pode ver agora que se eu escrever por incompleto aqui, ele vai falar que tem que ter 8 dígitos. Bom, fora isso, essas nossas validações, não há mais nada com o que se preocupar. Podemos fazer finalmente a nossa consulta do CEP. Então a gente vai utilizar o fetch, que é do próprio React, e estaremos utilizando o ViaCEP, que é uma API gratuita para consultas de CEP. Então a URL dele é viacep.com.br/ws/ aqui vai vir o nosso CEP/JSON. Porque a gente precisa que isso venha no formato JSON para acabar sendo consumido pelo nosso aplicativo. Bom, para passar variáveis dentro de string, a gente utiliza crase no JavaScript. Então, após utilizar a crase, a gente vai vir aqui, passar o cifrão, chaves e colocar o nosso CEP. Pronto. Assim está criado o nosso get do nosso CEP. Quando isso é then, né? Ou seja, ele vai ficar observando quando fizer esse fetch. A gente quer pegar a resposta dele, que no caso é o response, e transformá-lo em JSON. Então, response.json, certo? E também teremos outro observador que vai pegar o JSON e exibir para a gente. Então, eu vou colocar aqui o console log JSON. Perfeito. Agora, vamos fazer um teste. Deixa eu pegar aqui um CEP aqui na internet. CEP do Acre. Vou pegar esse CEP aqui mesmo. Ih, rapaz, não queria entrar no site, só queria pegar o CEP. Cadê o Acre? Acre. Ih, rapaz, vamos ver se nós conseguimos bater um CEP aqui. Será que vai ter um CEP? Ih, ó. Deu erro. Se deu erro true, quer dizer que o CEP é inválido. Vamos ver se nós encontramos outro aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais outra pessoa aqui. Ixi, tô achando CEP nenhum. Deixa eu pegar um CEP aqui. CEP do centro de SP. Não sei.
Ah, meu Deus, eu só queria o CEP. Ah, eu não queria usar o meu CEP. Aqui, pronto. 01029-970. Isso aqui vai servir pra gente. Vamos fazer a consulta nele. E, ó, veio o bairro, veio o complemento, vem tudo que a gente precisa aqui. Então, com isso a gente consegue extrair essas informações. Basta a gente colocar o console log, o JSON, ponto, o que a gente quer. Então, se no caso eu quisesse bairro, só colocar ponto bairro e já mostrar para nós o bairro. E bom, e a gente já mostrou aqui, já mostrei para vocês aqui também que tem o caso de dar o CEP inválido, que é o erro true. Então a gente vai fazer uma tratativa aqui que é o que? If JSON.erro for verdadeiro, não precisamos fazer igual a true, porque quando você coloca a variável assim, ela já considera ser uma própria condição de verdadeiro ou falso. Se isso der erro, quer dizer que o CEP da pessoa deu inválido. Agora a gente vai ter que criar uma variável para poder armazenar. Ixi, minha Alexa acabou falando aqui sem querer. Mas enfim, a gente vai ter que criar uma variável para armazenar a resposta. Então a gente vai ter um const resposta, que é set resposta. No caso aqui eu vou fazer de uma forma bem tranquila, que se ela vir com erro, eu vou botar uma mensagem. Se ela vir com endereço, eu vou adicionar o endereço em si na resposta. Então, caso venha com erro, eu quero que aqui apareça CEP inválido. E caso ela venha corretamente da maneira que a gente espera, com o endereço, a gente vai fazer um objetinho aqui para poder exibir o endereço de forma legal para o usuário. Então, como eu falei para vocês, a gente abre a crase, chaves, json.logradouro. Detalhe, tem que ser escrito direitinho, tá? Da mesma maneira que tá lá. json.bairro, vírgula. A gente também tem, deixa eu ver aqui embaixo, a localidade importante. E também o F, né? Pra gente não esquecer de onde que é esse endereço. É de São Paulo, Mato Grosso, enfim. Bom, agora, a gente tendo todo essa lógica aqui, nosso CEP está sendo armazenado. Porém, opa, peraí, deixa eu colar. Pegar esse CEP aqui, para não ficar fazendo teste nele. Porém, a gente não está exibindo isso em lugar nenhum. Então agora a gente vai vir aqui no nosso código para exibir ele. Ele vai ficar entre o caminhão e o botão. Então vai ficar exatamente aqui no meio. Então vamos lá. A gente vai fazer uma validação primeiro. Se o endereço não, desculpa. Se a resposta for diferente de vazia, ou seja, se tiver alguma coisa aqui dentro, ele vai exibir. O que ele vai exibir? Ele vai exibir uma view. Deixa eu colocar aqui view. Aí dentro desta view, ele vai exibir um texto com a nossa resposta. E pronto. Agora a gente só dá uma formatatinha aqui, né? Porque senão ele vai ficar ruim de enxergar. Dá uma ajeitadinha aqui. Styles.container. Deixa eu colocar só a resposta. Resposta. Pronto, a gente vai botar só um margem nela. Já vai ficar perfeito. Resposta, margem bottom de acho que 25 fica bom. Isso, ficou bom já. Bom, e aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí se a gente coloca aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Se eu colocar aqui um inválido, no caso eu vou escrever qualquer coisa, ele vai mostrar que o CEP está inválido. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de como criar o consulta CEP, né? O CEP já. E eu espero vocês para a próxima aula, onde a gente vai estar monetizando ele. E isso, deixa o like aí, se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Falou!